Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse. Nós chegamos aí no capítulo de número 14, nessa sequência. E apesar de ser uma perícope total, eu resolvi dividir em duas partes esse sermão. Nós vamos ler inicialmente só os primeiros 5 versos de Apocalipse capítulo 14, que é um capítulo que vai tratar das chamadas 7 vozes da vitória, 7 vozes das bênçãos sobre os eleitos de Deus. Hoje nós vamos começar aí tratando dessa primeira parte, que de certa forma nos apresenta as 2 primeiras vozes. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção antes de iniciarmos a leitura é que você não siga o título que o comitê deu aí. Se você observar no título que foi dado posteriormente pelo comitê de tradução, a primeira voz aparece apenas depois do verso 5, não é isso que está aí na sua Bíblia? A primeira voz, o título, tem um título, primeira voz, está aí acima do verso 6. Mas se você observar, e na leitura isso vai ficar claro, a primeira voz já é ouvida no verso 2, tá bom? E depois nós temos ainda mais uma voz aqui no contexto que leremos. E aí você vai ver isso para identificar as 7 vozes, não seguindo aquilo que o comitê da sociedade bíblica aí, né, colocou. Muitas vezes, como nós já temos chamado a sua atenção aqui, os títulos não são inspirados e por isso muitas vezes não condizem com aquilo que de fato a Sagrada Escritura nos ensina. Tá bom? Chamada a sua atenção para esse sentido. Então vamos acompanhar a leitura aqui dos 5 primeiros versos de Apocalipse, capítulo 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpista, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai querido, nós bendizemos o Teu santo nome pela leitura da Tua palavra e nesse momento clamamos para que o Senhor abra o nosso entendimento e use-me, apesar de mim mesmo, para que saiamos daqui edificados com a Tua verdade e cientes, ó Deus, de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que, portanto, não devemos temer mal algum, mas sim nos consagrar cada vez mais ao Senhor e ao Teu serviço, pois assim mesmo o Senhor deseja e exige de nós. Abençoe a mim e aos meus irmãos, para que a Tua palavra de fato encontre guarida em nosso coração, e que assim possamos glorificar o Senhor em todas as áreas da nossa vida. É o que clamamos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Você que tem acompanhado os nossos sermões, nós iniciamos há algum tempo aí a 4ª sessão, que trata do dragão e dos seus aliados. E de certa forma ainda estamos tratando disso, porque o terceiro aliado, mesmo que seja mencionado aqui no capítulo 14, só vai ser tratado de um modo mais claro lá no capítulo 17, quando fala sobre a destruição da grande meretriz ou da Babilônia. Mas como você tem acostumado e tem aprendido,
João escreve de uma maneira cíclica. Então, muitas vezes ele começa um assunto, faz um parêntese, apresenta uma outra realidade paralela, aí volta no assunto, ou então termina aquele assunto, recomeça de novo, tratando com uma nova perspectiva, dentro dessa linha, então, cíclica do paralelismo progressivo, que, obviamente, caminha para o entendimento pleno de toda a história das últimas coisas, mas que precisa ser compreendido e entendido dentro dessa visão não linear, né, como nós estamos acostumados, mas cíclica, dentro de um paralelismo progressivo e que apresenta várias situações constantemente para agregar informações aos seus leitores. Muito provavelmente você que está nos acompanhando já ouviu falar dos 144 mil, também já ouviu falar a respeito dos 4 seres viventes, dos anciãos, né? E também daqueles que estavam ali no céu, isso apresentado lá desde os primeiros capítulos. Mas olhando aqui de um modo mais específico, nós vemos então um contraste do capítulo 14 com o capítulo 13 de um modo especial, e em contrastes com a besta que emergiu do mar e a besta que emergiu da terra, que nós já estudamos, nós vemos aqui o capítulo 14 vendo o cordeiro em pé sobre o Monte Sião. Você também já, por estar acompanhando aí conosco os sermões, sabe muito bem que a besta que emergiu do mar refere-se ao poder político, governamental, legislativo, judiciário, bélico, né, do mundo, enquanto que a besta que emergiu da terra refere às coisas dos homens. Então, as religiões, as filosofias, as ideologias, as falsas religiões. E em contrastes com essas duas bestas que se colocaram, uma no mar, outra na terra, e que persegue a igreja, o capítulo 14, então, agora mostra que, apesar de toda a perseguição da besta do mar, de toda a perseguição da besta da terra, de todo o martírio, de toda a luta, de toda a cólera do dragão que vem contra os crentes, no final, quem vence, quem fica de pé, é o cordeiro. E não somente o cordeiro, mas ele está acompanhado. Aqui diz o cordeiro em pé sobre o Monte Sião, o Monte Sião, obviamente apontando para a realidade do povo de Israel, de Jerusalém, mas muito mais do que Jerusalém terreno. Mesmo porque, na sequência dos versos que lemos, o verso 3, por exemplo, vai dizer que esse cordeiro que estava lá, em pé, sobre o Monte Sião, junto com os 144 mil, eles entoavam um novo cântico diante do trono. E o trono não refere-se a Jerusalém, mas refere-se ao trono celeste, porque é justamente diante do trono celeste que está os 4 seres viventes e os anciãos. Então, apesar de usar uma terminologia que o cordeiro está de pé no Monte Sião, não refere-se a Jerusalém terrena, mas sim uma vitória que aponta para a realidade celeste. Então, nós vemos que o cordeiro está em pé sobre esse Monte Sião, juntamente com os chamados 144 mil. Ótimo, pastor. Mas o que isso significa? Qual o objetivo, portanto, do capítulo 14? Quem são, de fato, os 144 mil? Isso que nós tentaremos responder, seguindo aqui a revelação que nos foi dada. Então, o livro de Apocalipse, primeiro com os seus símbolos, irmãos, foi escrito originalmente para os primeiros cristãos que estavam sendo perseguidos e mortos. Nós não podemos perder de vista de que o entendimento de Apocalipse precisa primeiramente fazer sentido para esses irmãos que estavam vivendo lá no primeiro século, sendo perseguidos por Roma, sendo perseguidos pelos judeus, sendo mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. É desse povo que nós precisamos compreender que para eles tinha que fazer todo o sentido. A mensagem de Apocalipse primeiramente responde a esses irmãos e, consequentemente, toda a cristandade no decurso das gerações até o dia final.
E essa perseguição que eles estavam sofrendo, tanto dos judeus quanto do império, o surgimento de falsos ensinos, vários falsos mestres que haviam sido já condenados por Paulo, por Pedro, pelo apóstolo João, durante esses quase 70 anos, né, de cristianismo, a luta que eles estavam passando, o espólio de bens, como o texto de Hebreus vai nos dizer, as privações e os próprios martírios, até então estavam fazendo sentido. Porque o texto de Apocalipse diz, isso vai acontecer, o dragão vai estar perseguindo vocês. Através do império, através das autoridades, através da besta que emerge do mar, que representa as nações, e através dos falsos profetas, do anticristo, daqueles que vêm com falsos ensinos, que inclusive Jesus cita aqui em Apocalipse, né? Aqueles que, os nicolaítas, os que seguem as doutrinas de Balaão, os que dão ouvidos à profetisa Jezabel, ou seja, que estavam dentro da igreja ensinando coisas erradas, e que Deus, o próprio Senhor Jesus, o Deus encarnado, vai dizer, eu odeio eles. Então até aqui tudo bem, eles estavam compreendendo todas essas questões. Mas o capítulo 14, então, vem como um alento ao coração desses primeiros cristãos e, consequentemente, para nós, dizendo, olha, apesar de todas essas lutas, apesar de todos esses inimigos, apesar de todas essas estratégias para dificultar a vida cristã, gerando perseguição, dor, privações, lutas, o Cordeiro continua sendo o vencedor. Ele está de pé. E junto com vocês, os 144 mil representa justamente todos os crentes. É dessa maneira que nos foi dito anteriormente, nós vamos relembrar daqui a pouco. Depois então do livro já contar e recontar a história, apresentando detalhes e focos diferentes, nós estamos iniciando então mais um momento onde encontraremos a respeito das 7 vozes que apontam para a vitória dos crentes. O capítulo 14, como eu disse, é um capítulo de alento. É um momento especial do livro, pois depois de apresentar o dragão com seus aliados, apresentar da estratégia de perseguição e modos para gerar dano na igreja, nós encontramos um capítulo sobre a vitória dos remidos. Os 144 mil já tinham sido apresentados lá no capítulo 7. Dá uma olhadinha comigo. No capítulo 7, verso de número 4, que vai nos dizer assim: então ouvi o número dos que foram selados, aqueles que foram selados com a marca de Deus, né? Que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da de Aser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Então 12 tribos vezes 12 mil cada uma, 144 mil. Só que nós vimos que isso aqui não é um número literal, mesmo porque a relação das tribos de Israel não está completa. Ele coloca o nome de José e nós não temos aqui a tribo de Efraim. Coloca a tribo de Levi e nós não temos também a tribo de Dan. Então, essa relação ou essa citação, ela propositalmente não engloba exatamente o número dos filhos de Jacó e nem as tribos exatamente, porque não indica um número literal, mas sim indica que há um grupo, um número específico de crentes separados por Deus. E isso vai ficar claro quando nós olhamos ainda no capítulo de número 7, no contexto, no verso 9, né? E aí, mais uma vez, o título aí não ajudou, porque separa como se fosse coisas distintas, mas a sequência é lógica. E aí o verso 9 diz: depois dessas coisas vi, e eis o quê? 144 mil? O que está escrito aí? Não. E vi grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro,
vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e entoavam. É a mesma coisa que nós vemos agora no capítulo 14. Então esses 144 mil estão junto com o Cordeiro, diante do trono, entoando um novo cântico ao Senhor. Esses 144 mil, portanto, não refere-se a um grupo específico, limitado, de judeus, das tribos que são citadas, mas refere-se a um símbolo que aponta para essa grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. É um número, então, simbólico dos eleitos e não um número literal dos judeus étnicos. Mesmo porque, como eu já disse, faltou tanto a tribo de Dan quanto a tribo de Efraim. Nós já estudamos isso, e por isso, quando o texto, no capítulo 14, trata dos 144 mil, refere-se a todos os crentes de todos os tempos. Então, como já falamos, o capítulo 14 trata da vitória do Cordeiro e dos salvos, através das 7 vozes. Detalhes dessa vitória então serão enfatizadas na sequência do capítulo. Na primeira parte do capítulo 14, que lemos, os 144 mil então é apresentado. E é desse modo que o tema que chegamos aqui nesses primeiros versos nos é apresentado, e eu quero falar com os irmãos sobre as 7 características dos salvos em Cristo, ou as 7 características dos 144 mil, como nos é apresentado aqui, ou as 7 características daqueles que vencem com o Cordeiro, da forma que você achar melhor. Voltando então os nossos olhos aqui para o capítulo 14, nós vamos observar a primeira questão que está aí no verso 1. Olhe comigo. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo o quê? Na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Nós já vimos que a marca de Deus é colocada na fronte e na mão direita, que refere-se ter a palavra de Deus direcionando as minhas ações, as minhas práticas, por isso a mão direita, e a palavra de Deus direcionando os meus pensamentos, a minha cosmovisão. Você ou tem a marca de Deus na fronte e na mão direita, conforme lá a chave de Deuteronômio, que nós estudamos semana passada, ou você tem a marca da besta, que é o 666, que pode ser colocado na sua mão direita ou na sua fronte. Ou seja, o seu modo de agir pode ser de acordo com a palavra de Deus ou de acordo com o dragão. O seu modo de pensar pode ser de acordo com a palavra de Deus, o padrão revelado nas Escrituras, ou de acordo com os aliados de Satanás. É disso que está falando. Então, quando ele diz que ele vê, ele olhou, viu o Cordeiro vitorioso sobre o monte de Sião, junto com os crentes, chamados aqui 144 mil, e esses 144 mil apresenta a primeira característica deles. Eles têm marcado na fronte o quê? O nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. A primeira característica, portanto, dos salvos, dos vitoriosos em Cristo Jesus, irmãos, é que eles pensam de acordo com a palavra de Deus. A fronte dele está marcada com o nome do Cordeiro e com o nome do Pai. Significa que ele vai tatuar na testa Jesus e Deus? Não, mas que o modo de pensar, o modo de enxergar, de ver o mundo e de agir nesse mundo está de acordo com o padrão de Cristo e o padrão do próprio Pai. Ou seja, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. E é possível, irmãos, no dia a dia, inclusive dentro da igreja, quando você está convivendo com as pessoas, descobrir como que é a linha de pensamento do miserável. No dia a dia nós encontramos isso. Pequenas coisas, pequenas atitudes, pequenas tomadas de decisões no dia a dia, você vai identificar
a ética, a moral, a inclinação, se a pessoa é uma pessoa verdadeira, se uma pessoa é uma pessoa falsa. No dia a dia, diante de situações que acontecem, quando ele propõe, segundo o pensamento e a cabeça dele, soluções que você sabe que não é uma solução bíblica, que não é uma solução verdadeira. E quando você está ali no convívio com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, e acontece alguma situação no dia a dia, seja lá no supermercado, seja no banco, ou seja nas tratativas junto com os familiares e amigos, e você vê externando ensinamentos e palavras que você fala assim, mas isso aí não está de acordo com o padrão. Os 144 mil, ou seja, os eleitos, os crentes, eles têm o nome de Cristo e o nome do Pai marcado na fronte. O modo de pensar é um jeito de pensar como de Deus. Eu já me assustei várias vezes, em alguns momentos, né? Uma das situações que a gente sempre observa no convívio com as pessoas, inclusive as crianças pequenas, eu me lembro de convivendo com uma família de um outro pastor, e as crianças brincando um jogo qualquer desses de atividade, e o filho desse outro pastor estava roubando no jogo. E aí as demais crianças vieram até o pai dela e falaram assim, o fulano está roubando. E o pai falou, se ele está roubando, rouba também. Qual que é o problema? Roubar no jogo. À fronte não está escrito o nome de Cristo. À fronte não está escrito o nome do Pai. Porque o modo de pensar não está de acordo com o padrão de Deus. Se você é crente e está ensinando o seu filho a ser desonesto no joguinho de dados, e ainda quando é exortado para repreender o seu filho, diz para os outros filhos dos crentes para agirem de uma maneira contrária ao padrão de um pensamento revelado pelas Escrituras, o que está marcado na sua fronte? A marca de Deus? Não, meu amigo. A marca da besta. Portanto, a primeira característica daqueles contados entre os 144 mil, que estão de pé junto com o Cordeiro, é que eles têm a mente de Deus. Eles pensam de acordo com o padrão de Deus, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Nós vimos o Cordeiro, que sabemos que é Jesus, o capítulo 5 deixa isso claro, acompanhado dos 144 mil, 12 tribos vezes 12 mil de cada uma, que aponta para a grande e numerosa multidão de todas as nações. E a primeira característica que os 144 mil tinham, na fronte, uma marca com o nome do Cordeiro e o nome do Pai. Mais um contraste é apresentado nesse paralelo. Um contraste entre os que receberam a marca da besta, que está lá no capítulo 13, verso 16 e 17, na mão ou na testa, e a marca de Deus, que está lá no capítulo 7, que foram selados esses 144 mil, e que, portanto, tinham tanto na mão quanto na fronte a marca de Deus, o selo de Deus. Se você quer saber se você está contado entre os 144 mil, ou seja, a grande multidão, que ninguém pode enumerar, de representantes de todas as nações, povos, línguas, você precisa, primeira coisa, ver, eu tenho o nome de Cristo e do seu Pai gravado na minha cabeça, eu penso de acordo com a palavra de Deus. O meu modo de pensar e o meu modo de agir está de acordo com o padrão estabelecido e revelado pela palavra do Senhor? Ou eu sou um belo crente quando estou dentro da igreja, mas no meu dia a dia lá fora, o meu pensamento, a minha ética, a minha postura, a minha cosmovisão, o modo de eu enxergar o mundo está desassociado do meu Salvador e do meu Senhor. Como sabemos, a marca na fronte e na mão direita aponta para o modo de agir e pensar. Logo, dizer que os 144 mil têm a marca do nome de Deus na fronte é dizer que eles seguem os mandamentos, que pensam como Deus quer que eles pensem. Como Malaquias
Malaquias capítulo 4 nos exorta: lembrai da lei de Moisés. Lembrai daquilo que meu servo vos disse, para colocar em prática. Aqueles que têm a marca de Deus na fronte, eles meditam na lei do Senhor de dia e de noite, têm prazer nela, de colocar em prática, e pensam não como os ímpios, como foi dito também no Salmo 1, não seguindo o conselho daqueles que não temem a Deus, mas eles seguem um padrão de pensamento, de conduta, de acordo com aquilo que foi revelado pelo próprio Deus. Essa é a primeira característica. Voltando os olhos ainda aqui para o capítulo 14, nós chegamos aí no verso 2 e 3, que vai nos dizer assim: ouvi uma voz do céu, essa é a primeira voz, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpista, quando tangem a sua harpa. Veja, uma voz poderosa, mas ao mesmo tempo suave. É algo que aponta para uma convicção, uma certeza forte, como as muitas águas e o trovão, mas ao mesmo tempo é melodiosa aos ouvidos dos 144.000. E eles entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão quem? Os 144.000. Então a segunda característica que nós podemos chamar a sua atenção, irmãos, é que esses 144.000, eles sabem um cântico que ninguém mais sabe. Só a eles foi dado o conhecer e o entoar de um cântico ao nosso Salvador. Isso aponta para o fato que esses 144.000 foram constituídos reino e sacerdote. E como sacerdotes do Deus Altíssimo, segundo a ordem de Melquisedeque, pelos méritos de Cristo, esses eleitos, esses 144.000, esses vencedores em Cristo, eles têm uma vida de adoração. Porque só eles sabem o cântico a ser apresentado. Ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000. A primeira voz, portanto, apresentada no verso 2, indica a autoridade e beleza desse novo cântico, que é entoado no céu, diante do trono, diante dos seres viventes, diante dos anciãos. Somente os crentes foram constituídos sacerdotes para apresentar verdadeira e real adoração. Por isso, a segunda característica dos vencedores, dos 144.000, dos eleitos, o nome que você quiser dar, é que eles adoram a Deus. Além de ter uma mente pautada na palavra do Senhor, eles têm uma vida de adoração. Irmãos, é incompatível para alguém que foi alcançado pela salvação de Cristo Jesus e que reconhece que estava condenado em pecado, uma vez que foi retirado das trevas e trazido para a maravilhosa luz do Senhor, é inconcebível que essa pessoa não se prostre em adoração constante diante do Senhor. É impossível pensar em alguém que entendeu a obra que Cristo Jesus realizou na cruz do Calvário, não se coloca à disposição de estar constantemente adorando ao Senhor. Não dá para entender aquele que se diz verdadeiramente crente, com a mente de Deus, não adorar e estar reunido em culto, em se derramar diante do Senhor, em se alimentar da palavra, em apresentar ao Senhor um sacrifício vivo, santo e agradável. Se você não ama estar na presença do Senhor, como nós cantamos, se você não deseja correr para a presença dEle, de ter intimidade com Ele, pode ser que você não faça parte dos 144.000. Porque os 144.000 amam a presença do Senhor. Só eles sabem o cântico que deve ser entoado ao Senhor.
E eles amam isso. Se você observar no capítulo 1 de Apocalipse, nós vemos que o próprio Cristo nos constituiu sacerdotes. Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6, vai nos dizer: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós somos constituídos esses sacerdotes para adorar ao Senhor. Volte comigo aqui um pouquinho para a primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, que nos chama a atenção para o fato de que somos pedras vivas e que devemos, como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a proclamar as suas virtudes. Nesse mesmo capítulo de número 2 da primeira epístola de Pedro, você encontra no verso 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes o quê? Sacerdócio santo, com uma finalidade, a fim de oferecerdes o quê? Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, sumo sacerdote. Irmãos, os 144.000 têm como característica serem verdadeiramente sacerdotes e sabem adorar. Eles amam estar na casa do Senhor. Eles se alegram em estar no culto. Eles se alegram em estar adorando ao Senhor, porque é assim que eles estarão quando no dia final. Quando estaremos de fato, definitivamente, de pé, juntamente com o Cordeiro, diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos, entoando um cântico que só nós conhecemos. Porque aqueles que não conhecem a Deus não sabem adorá-lo. Eles vivem em religiosidade, eles podem até aprender algumas rezas, mas eles não têm comunhão com Deus. Eles não conseguem se achegar ao trono do Pai, porque eles não estão vivendo no vivo caminho que Cristo abriu pelo seu sangue. Eles precisam ainda de uma figura humana para conduzi-los à presença de Deus. Eles não têm o livre acesso ao trono do Pai, porque não são sacerdotes. Porque ainda vivem dependendo de um mediador. Só que nós, os 144.000, ou seja, aqueles que fazem parte de uma grande multidão que não pode ser enumerada, de todos os povos, raças, línguas e nações, tem como característica ter sido constituídos sacerdotes, a fim de apresentarmos a Deus um sacrifício vivo de adoração através de Cristo Jesus. Segunda característica, portanto, dos 144.000, é que eles são sacerdotes e sabem adorar. Se você olha para Apocalipse, capítulo 7, você vai encontrar no verso 9 e o verso 10, dizendo o seguinte: depois dessas coisas vi e eis grande multidão, os próprios 144.000 na linguagem simbólica, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas na mão, e clamavam em grande voz, dizendo, apresentando um cântico ao Senhor: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. O texto ainda continua: todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém.
Portanto, esses versos deixam claro que os 144 mil do verso 3 é, na verdade, essa grande multidão que ninguém podia enumerar e que entoava um cântico novo ao nosso Deus. Se você é um dos remidos, se você faz parte dessa grande multidão, os 144 mil, além de ter a mente de Deus, você sabe que foi constituído como sacerdote. Você tem vida de adoração. E você ama estar na presença do nosso Deus. Caminhemos mais um pouco. Capítulo 14, aí do finalzinho do verso 3. Vai dizer assim: e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram o quê? Comprados da terra. A terceira característica que a gente pode observar em relação aos eleitos, aos salvos, aos remidos, aos 144 mil, ou a grande multidão de que ninguém podia enumerar, é que eles foram comprados. E foram comprados por sangue. Ninguém entra nesse grupo de 144 mil por seus próprios méritos. Se somos contados entre essa numerosa multidão, é porque alguém pagou um preço de sangue. Não é possível entrar nesse grupo com qualquer outro meio. Mas o pagamento realizado por Cristo Jesus, o sangue derramado pelo Cordeiro que venceu, é o meio pelo qual, é o ingresso que nos coloca contados entre os 144 mil, que, como eu já te disse, refere-se a todos os crentes de todas as épocas, de todos os tempos. Eles foram comprados da terra. Lembra que os habitantes da terra refere-se aos ímpios. E quando o texto diz que nós fomos comprados da terra, aponta para o fato de que nós estávamos condenados tão igualmente como qualquer outro. A diferença é que fomos alvos do pagamento de sangue derramado pelo Cordeiro. Segundo Apocalipse, capítulo 5, o verso 9, observe lá comigo. Capítulo 5, verso 9 e 10, vai nos dizer assim: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, falando do Cordeiro, porque foste morto, presta atenção agora, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. A terceira característica, portanto, dos salvos, eleitos, remidos, vitoriosos no Cordeiro, é que eles foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Com o teu sangue comprastes para Deus essa multidão que não se pode enumerar, de toda tribo, língua, povo e nação. Logo, os 144 mil constituem os salvos de todas as tribos, línguas, povos e nações. O sacrifício, então, do Cordeiro é o que possibilita aos eleitos a justificação diante de Deus e a certeza da salvação, meu irmão. Como sabemos, não por méritos, mas por graça. Como o Evangelho de João nos diz, nós somos feitos filhos de Deus não pela nossa própria vontade, não pela vontade do sangue, não porque somos descendentes de quem quer que seja, não pela vontade do homem, mas da vontade de Deus. E lá ele apresenta o Espírito Santo como um agente dessa salvação, como o vento, que sopra onde quer, como quer e aonde quer. Logo, para fazer parte desse chamado 144 mil de Apocalipse 14, ou da grande multidão, ou daqueles que foram comprados pelo sangue, só é possível através dos méritos de Jesus Cristo. Não por obras, mas pela obra realizada por Jesus Cristo em nosso lugar.
Terceira característica, portanto, dos salvos, dos vitoriosos em Cristo Jesus, é que além de ter a mente de Deus, além de terem vida de adoração, como sacerdotes que foram constituídos, eles agora têm consciência de que foram alcançados pela graça, que eles foram comprados por sangue. Ninguém está aqui pelo seu próprio mérito, para a sua própria glória. Paulo vai nos dizer que aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. E é por isso que o próprio Deus chamou os seus dentre aqueles que não eram, daqueles que nada tinham para oferecer, para envergonhar aqueles que pensam ser alguma coisa. Logo, a terceira característica é que esses têm consciência de que foram comprados por sangue. Caminhando mais um pouco, irmãos, capítulo ainda de número 14, nós vamos encontrar na sequência do verso 4, mais uma característica. O verso 4 diz: são estes os que não se macularam, não se mancharam, não se sujaram com mulheres, porque são castos, são virgens. É o termo bíblico. É óbvio que aqui não é também literal, pois se assim fosse, nenhum homem casado iria para o céu. Mas a ideia que o texto nos apresenta através desse símbolo é a quarta característica dos 144.000 ou da grande multidão que foi salva, comprada pelo sangue. Ou seja, eles vivem em castidade, eles vivem em santidade. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Tais expressões não referem-se a solteiros ou virgens, mas são expressões que apontam para uma vida de santidade, de pureza e fuga da promiscuidade. Enquanto os descendentes da terra são conduzidos pelos desejos da carne, os eleitos não vivem nessa prática de pecado. Os eleitos, eles fogem da concupiscência da carne, dos desejos dos olhos e da soberba da vida, como o próprio apóstolo João vai dizer na sua carta. Ou seja, os eleitos buscam uma vida de santidade. Aquele que é nascido de Deus, já disse o apóstolo João, não vive na prática do pecado. Quando nós olhamos para o contexto de Paulo, ele vai dizer que aqueles que estão em Cristo é nova criatura e por isso eles fogem de toda a prática da pecaminosidade. Eles fogem da impureza. Porque sabem que todo pecado que é cometido fora do corpo, tudo bem, mas aquele que é feito em relação à união com a prostituta, é um pecado que eles cometem no próprio corpo, e o próprio corpo deles não pode ser instrumento para o pecado, porque deveriam ser consagrados como santuário a Deus. A quarta característica, portanto, dos eleitos, dos salvos, dos 144.000 ou da grande multidão, que não pode se enumerar, é que eles vivem de modo santo. Eles lutam constantemente contra o seu próprio desejo carnal. Eles mortificam a própria carne, como o próprio Cristo indica. Porque sabem que o seu corpo deve ser usado para glorificar e exaltar o nome daquele que comprou com sangue. Eles sabem que como reino são testemunhas, são embaixadores e que o seu testemunho de vida podem manchar ou não o nome do seu Senhor. Eles não toleram a prática da imoralidade, como o próprio Senhor Jesus exorta a igreja na primeira sessão de Apocalipse. Eles não toleram a prática daqueles que vivem na prática do pecado, mas buscam uma vida que glorifica e exalta o Senhor em novidade de vida, em santidade. Eles fogem do vinho, da fúria, da prostituição,
oferecida pela Babilônia, que é o terceiro agente do dragão. Veja aqui a mesma perícope, o verso 8. Vou avançar um pouquinho para que você veja. Verso 8 do capítulo 14 diz: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que é o terceiro agente de Satanás, que é o sistema mundo de prazer, de busca pela satisfação pecaminosa. Caiu, portanto, a grande Babilônia. Babilônia esta que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A carnalidade, irmãos. O mundo enfatiza isso. Uma vida promíscua de carnalidade, com falta de castidade, com falta de santidade, com pessoas vivendo uma promiscuidade aparente e à plena luz. Isso é oferecido pelo sistema da grande meretriz da Babilônia, que ainda vamos estudar, mas que é mencionado aqui. Ela está oferecendo um vinho da fúria da prostituição e as nações estão se embebedando dela. Mas os 144.000, os vitoriosos que estão juntos com o Cordeiro, eles se mantêm castos. Eles não se embebedam desse vinho da fúria, da prostituição. Mas como característica, eles vivem em santidade. Desse modo, irmãos, nós chegamos à quarta característica dos eleitos de Deus. E vou caminhar mais um pouquinho com os irmãos, considerando que amanhã é feriado. Voltando para Apocalipse 14, nós vamos ver aí no verso 4. São estes os que não se macularam com mulheres porque são castos. E aí mais uma característica vem na sequência. São eles o quê? Seguidores do Cordeiro. De domingo à noite na igreja. É isso que está escrito aí? Não, não. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Você não é só crente na igreja. Você não foi constituído reino só no culto à noite. Você foi constituído embaixador de Cristo neste mundo. Aonde quer que você vá, o próprio Senhor Jesus já nos prometeu lá em Mateus que estarei convosco todos os dias. Se você é um seguidor de Cristo, você é um seguidor de Cristo na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, no futebolzinho de quinta-feira, porque de quarta-feira você está aqui no estudo. Em qualquer lugar. A quinta característica, portanto, dos 144.000, ou dos vitoriosos, dos eleitos, da grande multidão que não pode se enumerar, é que eles são verdadeiros discípulos de Jesus, seguidores. A palavra aqui aponta para a ideia do discípulo. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. A palavra traduzida por seguidores, como disse, aponta para discípulos, ou seja, aquele que segue a mesma direção, aquele que segue o mesmo caminho, aquele que anda de acordo com a indicação, o ensino e o apontamento do mestre. Isso é ser seguidor. Certamente, nos dias de redes sociais, você é seguidor de alguém. E quando nós olhamos para o mundo, principalmente olhamos para os adolescentes e jovens, em alguns momentos, só de você olhar para a figura, você já sabe de quem que ela é seguidora. Pelo modo de andar, pelo modo de vestir, pelo modo de falar, pela cor do cabelo. Dependendo de quem você está seguindo na rede social, dali a pouco você está com o cabelo cor de laranja, ou rosa, ou azul. Dali a pouco você tem um tipo de tatuagem. Porque seguidor faz isso. Imita
o que o outro está fazendo. Segue o mesmo caminho. Usa o mesmo estilo de roupa. Usa a mesma cor. E por isso facilmente são identificados no meio da multidão. O provérbio vai dizer que até a criança se dá a conhecer pelo jeitão de andar. Nos nossos dias, muito mais claramente, você identifica alguns seguidores. Agora, será que as pessoas têm olhado para você e identificado você como seguidor do caminho? O seguidor de Cristo? O seguidor do Cordeiro? O modo que você anda, como você veste, aonde você vai, o que você come, o que você bebe, o que você consome. O tipo de música que você ouve. O tipo de série que você maratona. O tipo de coisa que você investe o seu dinheiro. Demonstra de quem você é seguidor, meu irmão. E como característica dos 144.000, a quinta, é que estes seguem o Cordeiro, por onde quer que vá. Não é música do Paralamas de Sucesso, mas deveria, né? Servir como padrão para nós. Por onde quer que eu vá, por onde quer que você vá, eu vou. É essa a ideia. O seguidor é aquele que caminha, que segue a mesma trilha, que segue os passos, como João vai dizer na sua primeira carta. Se somos seguidores de Cristo, discípulos dele, nascidos deles, nós queremos andar como ele andou. Isso é ser seguidor. Pisar as marcas, pisar as pegadas que o Senhor deixou. Indica que representamos o Cordeiro onde quer que estejamos e por onde quer que formos. Não tem férias. Eu posso estar muito longe da minha cidade, muito longe da minha comunidade, muito longe da minha igreja, não importa. Eu estou com o Cordeiro. Eu posso estar longe das vistas dos meus pais, dos meus avós, dos meus professores, mas não importa, porque eu estou com o Cordeiro. Aonde quer que você esteja, Cristo, se você é um seguidor de Cristo, Ele está contigo. E você, como embaixador, constituído como reino, precisa representá-lo. Como seguidor do Cordeiro. Constituídos como reino e sacerdote, proclamam, representam, servem, adoram a Jesus Cristo. São exemplo, um exemplo de mensagem, um exemplo de testemunho, um exemplo de postura, porque representam nada mais, nada menos do que o Cordeiro que te comprou, que é o teu Senhor, que é o teu Mestre, que é o teu Senhor. A quinta característica dos salvos vitoriosos, dos 144.000, ou do número, ou daquele número que não se pode enumerar, é que eles são verdadeiros discípulos de Jesus em todos os lugares, por onde quer que vá. Caminhando mais um pouco, olha aí comigo, por causa do nosso tempo. Verso 4 ainda. São estes que não se macularam com as mulheres, porque são castos, vida e santidade. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Discípulos. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. A sexta característica, irmãos, é que eles foram redimidos. Hoje pela manhã, o Espírito Samuel, tratando do Salmo 31, fala sobre o remir ou redimir, que é essa história de você ser transformado. E o contexto aqui vai dizer que você foi redimido dentre os homens, porque nós sabemos que em Apocalipse tratar dos descendentes da terra ou dos homens refere-se ao pecado. Mas você foi transformado deles. E segundo o verso aí, com
foi transformado para um negócio muito bom. Para ser o quê? Primícias para Deus e para o Cordeiro. Para ser oferta. Portanto, a sexta característica, quando diz que os 144.000 foram redimidos, significa dizer que eles foram transformados em oferta. Eles foram renovados em primícia. Primícia é sinônimo de oferta. E oferta para Deus e para o Cordeiro. Tais pessoas não foram salvas porque elas eram puras, porque elas eram incontaminadas, mas elas eram corruptas. Elas não foram salvas porque não estavam condenadas, mas elas foram purificadas. Isso significa redimir. Foi purificada dentre os homens. Foram retiradas de um grupo condenado. Essas pessoas foram retiradas de um grupo que era de desobedientes, de pessoas que estavam indesculpáveis diante do Senhor. E não foi simplesmente retirados, mas elas foram redimidas e por isso transformadas. Transformadas em primícias. O termo redimido aqui implica o fato de que tais homens foram, como nós já vimos, comprados. Eles não são vitoriosos por seus próprios esforços. Eles foram adquiridos, comprados, consagrados para Deus. E por isso são chamados de ofertas, de primícias. Essa sexta característica, o que ela quer dizer é que antes você era indesculpável diante de Deus. Você não tinha Deus no mundo. Não fazia parte do povo de Deus, como Pedro vai dizer. Mas agora você foi redimido, você foi comprado pelo sangue de Cristo. E você foi transformado em oferta. Ser redimido significa que a minha vida agora é uma oferta. É primícia para o meu Deus e para o Cordeiro. Eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo como uma oferta de adoração ao Senhor. Por isso Paulo diz que nós devemos apresentar ao nosso Deus um culto racional, ciente daquilo que éramos e daquilo que fomos transformados. Que devemos apresentar ao Senhor e buscar o Senhor em primeiro lugar, porque somos oferta para Ele. Tudo o que fizermos deve ser feito como oferta ao Senhor, como primícia a Deus e ao Cordeiro. Isso significa ser redimido. Isso significa a sexta característica. A minha vida é uma oferta ao meu Deus. E o que você tem ofertado? Se de fato um dia já foi redimido. Você tem sido de fato transformado nessa primícia para Deus e para o Cordeiro? A sua vida pode ser caracterizada no fato de que é uma oferta ao Senhor? E se é uma oferta ao Senhor, então você tem como característica o fato de que foi redimido pelo próprio Deus. Veja, irmãos, quantas informações, mas que caracterizam aqui os 144.000. A numerosa multidão que ninguém pode enumerar, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Se você faz parte disso, você precisa ter essas características. Porque é essas características dos vitoriosos no Cordeiro. Mas existe mais uma. Eu prometi para você 7 características. Vejamos aqui o final da perícope que lemos. Então o verso 4 diz que esses homens foram redimidos como primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou o quê? Mentira na sua boca. Ou seja, não tem mácula. A sétima característica dos 144.000 é que eles pregam e vivem a verdade. Não tem nada falso na sua pregação e na sua vida. Afinal de contas, você é seguidor da verdade.
O próprio apóstolo Paulo diz que aqueles que estão em Cristo são nova criatura, se despojaram do velho homem, se revestiram de um novo homem, uma renovação de mente, e aqueles que mentiam não mentem mais, antes falam a verdade uns com os outros, mesmo porque a mensagem que nós proclamamos é a única verdade. Como parte dos 144 mil, eu estou envolvido numa obra da verdade. Logo, nenhuma mácula e nenhuma mentira pode ser achada na minha boca. E não se achou mentira na sua boca e não tem mácula. Muito provavelmente essa frase do verso 5 aponta para a mensagem dos salvos. Por isso a referência da sua boca. Algo inerente ou algo irrepreensível e sem engano ou sem falsidade. Um proclamar de das virtudes verdadeiras de Deus. Mostra que a mensagem que os salvos testemunham é a mensagem da própria verdade, pois é a própria verdade. Refere-se a Cristo e a sua palavra, que como o próprio apóstolo João já havia descrito no seu evangelho, quando diz que Jesus, falando a respeito de si, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E depois, na sua oração sacerdotal, no capítulo 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É disso que nós falamos. Os redimidos, os 144 mil, os salvos, aqueles que vivem em Deus e para Deus, como oferta, como primícia, falam daquilo que é próprio da verdade, como filhos da luz, não andam mais em mentira e engano, mas falam e pregam a respeito da verdade de um modo claro. A sétima característica, portanto, dos vitoriosos no Cordeiro é que eles pregam e vivem a verdade. Inclusive o testemunho é semelhante ao testemunho do Messias, que segundo Isaías 53, não teve dolo algum em sua boca. Tudo que o Senhor Jesus Cristo falou, irmãos, é a mais pura verdade. Não é à toa que os evangelhos repetidamente diz: em verdade te digo. Como representantes desse Cristo que é a verdade, não poderíamos ter outra característica senão pregar e viver a própria verdade. Não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Concluindo, irmãos, os vitoriosos que não receberam a marca da besta possuem características que fazem deles verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, o Cordeiro que venceu. Características espirituais e testemunhais que os diferenciam dos demais homens, de onde eles foram comprados, para seguir o caminho em serviço e adoração ao Cordeiro e ao Pai. Que marca você possui? A quem você serve e adora? Você possui as 7 características? Você tem vivido como um redimido? Um seguidor do Cordeiro? Veja, os 144 mil estão cientes das características que eles devem possuir. E por isso, mesmo esses estando sob ameaças, confrontos, vindos do dragão, são apresentados como vitoriosos. Ou seja, como aqueles que estão de pé, junto do Cordeiro. Irmãos,
Capítulo 14, como diz, é um capítulo de alento. Mas é um capítulo de alento para os verdadeiros crentes. Aqueles que nasceram de novo. Aqueles que são nascidos de Deus. E que, portanto, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. E como filhos de Deus, vivem de acordo com as características que nós mencionamos aqui. Para de brincar. Reconheça que só Jesus é o Senhor da sua vida. Entregue-se verdadeiramente a Ele. Pare de correr atrás de satisfazer os seus próprios desejos. Pois senão a sua vida vai ser muito breve, porque é só o tempo em que você estiver vivo aqui. A palavra do Senhor diz que nós somos entregues à morte todos os dias. 1 milésimo de segundo, irmãos, é o suficiente para deixarmos de viver. Vocês viram aqui a nossa cidade esse final de semana? Perdendo jovens aí de uma forma inesperada. Não há mais tempo para eles. A palavra do Senhor diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai. Converta-se. Deixe o perverso o seu caminho. Tenha a marca de Deus na sua fronte. Comece a pensar como Deus quer que você pense. Haja de conformidade com o padrão que o próprio Cristo espera de você. Derrame-se na presença do Senhor. Consagre-se ao Senhor. Ame a presença do Senhor. Sirva como sacerdote e como primícia. Se ofereça integralmente àquele que tem poder para nos salvar. Não quero constranger ninguém, mas chega na sua casa hoje, não vá dormir enquanto não tiver uma conversa séria com o Senhor. Ajoelhe em seu quarto, feche a sua porta, fale com Deus com todo o seu coração. Pai, eu quero reconhecer em mim as características dos teus eleitos, dos redimidos. Me ajude. Fale com o Senhor. Aproveite essa data especial, quando trazemos à memória a obra de Cristo, a Páscoa, para se consagrar mais e mais ao Senhor. E se porventura você já foi alcançado por essa graça, mas está vivendo de modo desanimado ou distante do Senhor, talvez seja a oportunidade da reconciliação. Senhor, já experimentei, mas tenho vivido para mim mesmo e não para o Senhor. Quero me consagrar. Mas não deixe, irmãos, o tempo passar. Ainda mais quando o dia se aproxima. E tudo está gritando para nós que o dia está cada dia mais perto. Que você tenha as características daqueles que se acham em pé junto com o Cordeiro, entoando um novo cântico ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe.